Boa noite a todos. Grande felicidade estar aqui hoje. Obrigado, Passarinho, pelo evento. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Acho que eu nunca falei para tanta gente. Estou com a perna tremendo um pouquinho, mas a gente vai lá. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos por ter vindo por esse evento. Um evento muito bem organizado, tudo muito bonito. Parabéns, Eduardo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o IPC. O que é o IPC? O IPC é o Instituto de Planejamento de Cascavel. E por que o IPC é importante para os corretores de imóveis, para os loteadores, para as construtoras? Do IPC saem todas as leis de zoneamento. Então, hoje, se os corretores estão vendendo imóveis, terrenos com 150 metros quadrados, foi porque passou uma lei pelo IPC, passou pela Câmara de Vereadores, o prefeito sancionou e foi definido que o terreno mínimo é 150 metros quadrados. Então, toda a legislação que envolve os imóveis passa pelo Instituto de Planejamento de Cascavel. Vamos lá. Licenciamento. Então, todos os licenciamentos passam por a gente. Como que funciona o processo de licenciamento? O processo de licenciamento é 100% digital. Então, se a pessoa chega lá no IPC, o IPC fica ali na frente do comercial, ao lado da prefeitura, e quiser protocolar um projeto físico, não existe, não tem essa possibilidade. Somente diretamente com a prova digital. Uma empresa, uma startup que foi criada aqui em Cascavel, e a prefeitura utiliza. Então, o processo é totalmente digital. Esse daqui é a cara do site, funciona dessa forma. A prova digital hoje começou faz 2 meses, mais ou menos, a utilizar a inteligência artificial para fazer a análise dos documentos que são protocolados. Quando você vai fazer o protocolo de um projeto, você precisa lá anexar a matrícula do imóvel. Então, antigamente, a pessoa lá anexava um documento em branco, passava, ia para o analista, daí o analista cobrava, que fosse anexada a matrícula. Hoje a pessoa não consegue fazer isso. A partir do momento que a pessoa digitaliza a matrícula, ou a inteligência artificial faz a validação da matrícula, se estiver desatualizada, a pessoa não consegue dar entrada no processo. Então, isso daí agilizou bastante o nosso fluxo. Antigamente, quanto tempo demorava para a aprovação de um projeto, um alvará de construção? Em torno de 180 dias. Por quê? Porque tinha que imprimir os projetos, levar na prefeitura, dar retorno, então demorava muito. Quando a gente passou para o processo digital, foi para 30 dias. E hoje, através da lei do alvará autodeclaratório, edificações de até 600 metros quadrados saem na hora. Então, facilita bastante a emissão do alvará de construção. Licenciamento das edificações. Aqui está um número aí que os corretores gostam bastante de número, dados, então, a gente hoje tem aqui alguns dados. No ano de 2022, nós emitimos 1.572 alvarás de construção, 2023, 1.343 alvarás de construção, 2024, 1.179, e provavelmente esse ano vamos voltar na meta de 2022. Um prédio é um alvará de construção só, então não é o número de unidades. Uma casa é um alvará de construção, por terreno. Então, a gente teve diminuiu um pouco o número de lançamentos quanto à quantidade de alvará de construção, mas em metragem quadrada aumentou. Não é todo o alvará de construção que acaba virando habits. Então, se a gente pegar lá, em 2022, 1.452 habits, 1.412 habits em 2023 e 1.366 habits em 2024. Alguns alvarás de construção, às vezes a pessoa emite e não constrói, cerca de 10% deles acaba não virando obra. Então, a gente vê que no número de habits, o número de unidades entregues tem sido mantido. Aqui está um mapa muito interessante, que mostra a quantidade de unidades comerciais e residenciais distribuídos pelo município de Cascavel. O que nós percebemos? Nós percebemos que o centro continua como sempre, um dos locais que mais tem saído unidades habitacionais e unidades comerciais. E o Floresta, quem acha aí que Minha Casa Minha Vida não é pujante, 686 unidades habitacionais no ano de 2024. Então, nós temos um panorama geral da cidade. Então, aqui com esse mapa, a gente consegue enxergar onde a cidade mais cresce. Isso daqui mostra onde estão saindo os empreendimentos habitacionais. 4.612 unidades em um ano. Vocês acham muito ou acham pouco? Algumas pessoas podem falar que é muita coisa, Só que se a gente pensar que Cascavel está crescendo 12 mil habitantes por ano, nosso crescimento populacional. Então, foi a cidade do interior do Paraná que mais cresceu.
Então, nós estamos com a demanda faltante na questão de imóveis. Antes de ser presidente do IPC, eu era presidente da Coavel. A Coavel é a Companhia de Habitação do município de Cascavel. Ela é voltada a fazer imóveis para a população de baixa renda. Nosso cadastro hoje estava em torno aí de 10 mil pessoas procurando uma casa própria. A gente percebe uma grande migração das pessoas de outras cidades para o nosso município. E a pessoa vem aqui por quê? Por conta do quê? Por conta do emprego, por conta que o desenvolvimento está evoluindo bastante. Essas pessoas precisam de ter um lugar para morar, né? Então, por isso a gente faz esse desenvolvimento também. Aqui é a questão de metros quadrados, né? Quantos metros quadrados por região? Percebemos que no centro os empreendimentos são maiores, né? Quase 180 mil metros quadrados sendo construídos. Percebemos também que no Cancele e no Country, que eram antes bairros que estavam esquecidos, a gente vê um aumento muito grande do lançamento de empreendimentos. Percebemos também que leva a região central, Parque São Paulo, região sul de Cascavel, acredito que não está crescendo muito, só que com novos loteamentos que estão sendo aprovados, agora eu acredito que vai começar a aumentar. Vemos também aqui na região do Floresta, Morumbi, e aqui está um mapa geral. Se você pegar esse mapinha aqui, as pessoas que são investidores conseguem ter uma análise aí do todo da cidade. Parcelamento solo. O que é o setor de parcelamentos do solo? O setor de parcelamentos dos solos é onde aprova os loteamentos. Nós vamos ter alguns dados muito importantes. O setor de parcelamento do solo mudou bastante nos últimos anos, né? Graças ao ex-prefeito Paranhos, a gente teve uma ampliação do nosso perímetro urbano. Isso daí fomentou bastante o lançamento de loteamentos. E a visão do prefeito Renato Silva e do Henrique Mercabô é de dar continuidade para isso. Estou como presidente do IPC com a missão de desenrolar e destravar os projetos dentro do nosso município. Então nós vamos acelerar ainda mais essa questão de loteamentos. Acho que todo mundo aqui, acho que a maioria do público é corretor de imóvel, investidor, loteador. Nós vivemos do comércio, vivemos de vender. Eu também sou construtor e eu percebo o quanto que às vezes o poder público acaba atrapalhando a nossa vida, né? Demora para sair o alvará. Quem aqui gosta de esperar? Acho que ninguém, né? Então acredito que essa é a nossa missão. Nossa missão é agilizar e fazer as coisas andar. Vamos lá. Loteamentos em Cascavel. Ó, para vocês terem uma ideia do impacto que é a legislação do município no nosso mercado, no mercado imobiliário. Em 2023, foram aprovados 6 loteamentos e 1 condomínio fechado. Vamos lá, gravem esse número, 6 loteamentos e 1 condomínio fechado. 2024 e 2025, 5 loteamentos, 2025 não acabou ainda, né? Então tem bastante loteamento para ser aprovado lá. 5 loteamentos e 8 condomínios fechados. Vocês percebem a mudança da legislação, essa expansão do perímetro urbano? Faz 2 anos, mais ou menos, que a gente aprovou o novo plano diretor, e a gente percebe que o número de lançamentos aumentou muito, graças à mudança na legislação. Outro dado aqui muito importante, obras em andamento. Hoje nós estamos aí com 8 loteamentos em andamento e 10 condomínios de lote em andamento. E projetos em aprovação, olha aqui, olha que loucura isso aqui. 29 loteamentos e 29 condomínios de lotes. Então hoje eu estou com lá 60 loteamentos para a gente aprovar. Entrei no trabalho ontem e já estamos com uma missão grande aí, vamos acelerar essa questão dos aprovamentos das questões dos condomínios. Geoprocessamento, vai falar aí daqui a pouco o Geoportal, vai passar bastante coisa. Quantidade de edificações que foram, todo mundo aqui acho que utiliza o Geoportal, quantidade de consultas. Projetos em andamento, nós estamos aí com vários projetos em andamento na cidade. Abertura da Rua Aparício Domingos, Binário Flamboyant, drenagem da área central, Parque Santa Cruz. Bastante obra aí na cidade que também faz parte do Instituto do Planejamento. Todos os projetos saem do Instituto do Planejamento para depois virar obra na Secretaria de Obras. Território Verde, uma obra muito aguardada, acredito que até o final do ano a gente inicia, que é a reforma do Lago Municipal. Vai ser construída uma nova pista de caminhada, vai ficar uma pista de caminhada e uma pista de bike. Vai ter vários portais, várias áreas aí para o entretenimento. Algumas imagens do projeto. A rodoviária de Cascavel está hoje com 60% de obra, acredito que até o início do ano a gente entrega essa obra.
Rua Souza Naves Sul, essa obra muito importante que liga o 14 de novembro, né? O viaduto da Petrocom, vai ser feito um binário, junto com a Rua General Osório. Novo centro de eventos, onde o nosso prefeito Renato Silva anunciou o novo local do centro de eventos. Vai ser uma obra muito grande, o engenheiro Sandro está fazendo o projeto, está elaborando o projeto. É uma obra de 20 mil metros quadrados, investimento estimado aí de 200 milhões de reais, vindo do governo do estado. A prefeitura vai fazer a doação do terreno. Muitas pessoas perguntam onde que vai ser o centro de eventos. Está planejado para a gente fazer no prolongamento da Avenida das Torres. Aqui é o Residencial Treviso e o centro de eventos é aqui. É um loteamento que está em processo de aprovação. A prefeitura vai fazer a doação do terreno numa área de utilidade pública para a construção do centro de eventos. Obra que provavelmente vai mudar o cenário de Cascavel. Mercado Municipal. E a parte de planejamento e pesquisa que eu vou passar para o Marcos. O Marcos é nosso engenheiro de carreira do IPC, hoje faz uns 10 anos já que ele trabalha, conhece tudo sobre isso. Boa noite a todos. Obrigado, meu novo chefe, Vinícius Bosa, pela oportunidade de continuar tratando do que nos últimos, acho que quase 10 anos, o projeto do IPC se confunde também com o meu projeto profissional. Para quem não me conhece, então, engenheiro Marcos, sou servidor de carreira da Prefeitura. Estou no IPC como um dos primeiros membros lá em 2017, quando foi criado o Instituto de Planejamento de Cascavel. Na época, havia uma necessidade, já detectada há muito tempo, de faltar planejamento urbano de forma descentralizada no nosso município. Algo que acontece, por exemplo, na cidade de Curitiba, que tem um instituto muito consolidado desde a década de 70, que é o Instituto de Planejamento de Curitiba, o IPUC. Então, com esse diagnóstico, surgiu a lei, em 2017, criou o Instituto, e desde então, o nosso Instituto vem amadurecendo. Já passaram 4 ou 5 presidentes, a maior parte deles engenheiros civis técnicos, talvez bastante ex-chefes meus aqui, inclusive. E o que todos esses presidentes tiveram em comum, de forma muito sábia, também porque o Instituto é um pouquinho apartado da Prefeitura Municipal, ele é uma autarquia, que diz que tem um presidente, que não é diferente de um secretário, que ele presta contas a um conselho e ele precisa tomar decisões de forma técnica. Para fazer um paralelo de como esse planejamento é importante, eu sempre uso o exemplo do nosso Banco Central. Independente do presidente, o presidente do governo do Brasil, o presidente do Banco Central precisa ter a caneta de forma técnica para tomar certo tipo de decisão que, às vezes, na pressão do momento, o político não toma. Então, o Instituto de Planejamento de Cascavel, desde que ele foi criado, desde 2017 até então, ele tem esse norte, esse objetivo, e acredito firmemente que é por isso que nós temos uma cidade pujante, isso com certeza contribuiu. Para falar de trabalhos mais recentes, nós tivemos uma grande revisão de plano diretor em 2023, que nós alteramos parte do Código de Obras, inovamos com a modalidade de licenciamento de containers, colocamos em prática a Lei Federal de Condomínio de Lotes. Já tinha os condomínios de lotes, mas trouxemos eles também para o ambiente rural. Hoje nós temos ao longo das vias principais as zonas de urbanização específica, justamente para se adensar o meio rural, de maneira visando as chácaras de recreio, de forma regular. Então hoje nós temos uma legislação propícia para isso, também para evitar qualquer tipo de irregularidade. Nós temos mudanças significativas no parcelamento do solo, modalidade de doação de área institucional, contrapartida financeira, visando auxiliar o empreendedor, quem constrói, quem move essa cidade, para poder esse ecossistema funcionar de uma forma mais, como o motor de um carro, uma forma mais lubrificada. Porque não adianta, de um lado, os senhores estarem tentando vender, tentando construir, tentando empreender, e uma burocracia imensa tentando travar. Nós temos poucas mudanças no Código de Posturas, permitindo algumas indústrias funcionarem na beira das rodovias, que estava faltando na nossa legislação, uma nova modalidade de sistema viário. Em conjunto com o nosso plano de mobilidade, nós elencamos algumas principais obras. Exemplo, viaduto da Valdemar Casagrande, na região do Lago, viaduto da Petrocom. Duas transposições, na Corbélia e na São Gabriel, para a região norte. Nós temos uma macro obra que seria interessante sair a longo prazo também, continuidade da Avenida das Torres para a região norte.
essas tendências centrais de planejamento, de plano diretor e de plano de mobilidade, pode passar 5 prefeitos, elas continuarão na lei, continuam tendências e continuarão auxiliando a cidade a crescer. O novo perímetro urbano, que aumentou significativamente, todo mundo sabe, mas, ao mesmo tempo, essa lei foi discutida de forma muito pormenorizada, vou falar um pouco mais dela, era o perímetro que a cidade merecia. E a legislação de uso do solo também passou por alterações. Crescimento populacional, e até por isso, da onde que a gente vem com esses dados de que nossa cidade precisa crescer, continuar crescendo, e esse ecossistema precisa girar. Cascavel, em números absolutos, entre as 5 maiores cidades, foi a cidade que mais cresceu. Olha onde está Curitiba no número de habitantes. Segundo o IBGE, de 2010 a 2022, o censo, Cascavel ganhou 62 mil pessoas, Maringá 54, Londrina 49, Ponta Grossa 47, Curitiba 21. Em proporção, que é você pega a quantidade de habitantes e vê o número de habitantes que cresceu, em proporção, não é o dado que está aqui, mas segundo o IBGE, Cascavel foi a 3ª cidade que mais cresceu no Paraná. Fica apenas atrás de 2, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, que estão encostados em Curitiba. Então percebam a pujança, como o nosso vice-prefeito muito sabiamente falou, da nossa região oeste. É um povo que gosta de investir em patrimônio imobiliário. É um povo que gosta de trabalhar. Nós temos vocação em educação. Aqui é um polo educacional, nós temos um polo de saúde, nós temos um polo agroindustrial e industrial. Então, Cascavel é uma cidade que conecta muita gente. Nós somos um ramal rodoviário, um polo logístico. Cascavel é uma cidade dentre as que mais crescem. Aí, até uma polêmica dentro do Instituto lá. Nós conversamos até com estatísticos sobre isso. O censo de Cascavel, ele previa, em 2010, eles fazem as projeções baseadas em número de nascimentos, número de falecimentos, quanto de gente está nascendo e morrendo, você faz o quanto que vai crescer. E é uma pirâmide etária que eles estimam para o Brasil inteiro, e é uma metodologia deles. Lá em 2018, a gente sabia que o IBGE tinha previsto para Cascavel 318 mil habitantes em 2022. 318. Era a previsão do IBGE para 2022. E nós, dentro do Instituto, nós estávamos vendo todos os movimentos, estávamos vendo que a cidade estava crescendo. Muita gente do interior ao redor vinha para Cascavel, muita gente de São Paulo, Curitiba, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, vinha para trabalho, atrás de oportunidade, e nós percebemos que aquele número é errado. Mas como nós vamos questionar o IBGE? Planejamos naquela época um perímetro urbano, um crescimento da cidade, para 320. Mas a gente percebeu em 2022 que do nada surgiram 28 mil pessoas. Da onde que vêm essas pessoas? Não está nascendo tanta gente aqui, infelizmente, a gente podia nascer um pouquinho mais, né? O pessoal precisa trabalhar e fazer filho para a cidade crescer, mas está vindo muita gente de fora. Cascavel atrai muita gente. Todo mundo que vem de fora senta para conversar com a gente lá no Instituto de Planejamento, quer trazer bons projetos, fala, aqui é um povo empreendedor, aqui é um povo que trabalha, aqui as coisas dão certo. A pessoa tem um capital inicial, às vezes não muito alto, ela investe num terreno, financia a construção da casa, ela compra, faz uma incorporação por meio de algum banco, ela consegue se dinamizar aqui por justamente ser um mercado dinâmico, uma população propensa a correr um risco controlado. Então, nós crescemos de maneira pujante. E aí, esse mesmo IBGE, ele prevê, em 2050, 445 mil pessoas. Nós sabemos, dos últimos anos, que Cascavel tem ganhado de 8 a 9 mil. Se Cascavel continuar em crescimentos crescentes, que é a taxa de crescimento crescer a cada ano, se continuar essa tendência, ignorando apenas só o número de nascimentos, nós vamos bater, na opinião dos mesmos técnicos, do mesmo instituto, 500 mil habitantes em 2040, não seria nem 2050. Então, na nossa visão, nós temos um projeto de Cascavel, e não é hoje, a nossa legislação ainda não está preparada para isso, com certeza ali em 2030 e poucos, nós vamos precisar mudar, nós vamos precisar planejar tudo isso, para onde que nós vamos crescer, mas no nosso entender, aqui nós já teríamos 500 mil habitantes, se nós continuarmos crescendo em taxas crescentes conforme nós vemos crescendo. É só fazer a conta. Em 15 anos,
crescendo 10 mil habitantes, você tem 150 mil habitantes a mais. Bom, nós temos esse novo perímetro urbano de Cascavel, vigente desde a nova lei do Plano Diretor de 2023. É curioso notar também que, em proporção da área do município, Cascavel tem mais de 2 milhões de metros quadrados, nosso perímetro dá 180 mil metros quadrados. Nós estamos praticamente muito abaixo de Maringá e Londrina, por exemplo, em proporção de área do município. Cascavel é uma cidade com muita área, com muita região para crescer, para se desenvolver. É um dado curioso também. Aí nós inovamos nesse novo plano diretor, inovamos em partes, né? Já é um dispositivo legal consagrado em outros grandes polos urbanos, como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Nós priorizamos as centralidades de bairro para evitar alguns deslocamentos para o centro, porque carro que desloca para o centro, às vezes é trânsito parado. Então nós incentivamos esses locais a se conectarem melhor com a população local, através de avenidas infraestruturadas, nós colocamos algumas obras e mudamos o zoneamento. E vocês corretores sabem, olhando lá na plataforma do Geoportal, que os nossos amigos vão falar aqui, esses locais têm um novo zoneamento, que o coeficiente de aproveitamento foi dobrado, o recuo zerado, ou seja, você pode construir o dobro. Então, num terreno que antes você construía X, agora você constrói 2X. Isso, com certeza, tem impacto no valor de mercado daquele terreno. E esse foi o nosso objetivo, justamente para incentivar o comércio e serviço no bairro. Ele está, inclusive, incluso no nosso plano de rotas acessíveis para a população, que são as calçadas, ciclovias conectadas. Então, o que é esse nosso planejamento? Como que a gente pensa isso? Nós fazemos diálogos com entidades, órgãos e conselhos, junto da participação popular, nós fazemos audiência pública, reuniões em bairros, consultamos a população, e nós fazemos diagnósticos e prognósticos técnicos e qualificados por membros do corpo técnico, visando auxiliar um presidente em exercício, auxiliar um prefeito em exercício a tomar as melhores decisões. E foi o que a gente fez no processo de revisão do plano diretor. Fizemos reuniões nas 5 regiões, 8 reuniões no Conselho Técnico da cidade, eu sei que tem vários membros aqui. Nosso plano diretor foi amplamente discutido, artigo por artigo, letra por letra, teve briga de um lado, consenso do outro, mas a gente sai com uma lei que é uma participação popular intensa. E uma audiência pública com mais de 500 pessoas, que eu acho que foi a maior plateia que eu falei. Eu acho que hoje está até mais, está até uma tremedeira nas pernas, mas vamos lá. Então, junto com esse plano diretor, nós tivemos o nosso plano de mobilidade urbana para identificar gargalos de mobilidade e o projeto de ação imediata no trânsito, que são ações imediatas que precisam ser tomadas pelo município, pelo Instituto, pela Transitar, pela CESOP, para identificar alguns gargalos. Eu estava vindo aqui para o evento, ali pela Pio 12, eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti um congestionamento. E pode demorar 4 anos, pode demorar 6, mas essa obra está prevista no nosso PAIT, Projeto de Ação Imediata no Trânsito. Então, o projeto elaborado, o plano nós temos, é uma terceira faixa, de fora a fora, justamente para aumentar o fluxo de veículos e proporcionar maior escoamento. Caso não fosse esse projeto, ou pode até que a solução se encontre e as coisas se resolvam, mas quando a cidade é pensada de forma geral, nós identificamos que a Pio 12 iria causar problema, isso lá em 2022, ela iria causar problema 2 anos depois. Hoje eu ando corriqueiramente pela Pio 12 e eu sei que ela já está apresentando problema. Aí nós realizamos diversas pesquisas de origem e destino. Para quem não sabe, a pesquisa de origem e destino, ela você realmente fala com a pessoa, aonde você sai, de onde você vai. Então nós fizemos 6.103 entrevistas com pessoas em 2.650 domicílios para gerar uma nuvem de pontos e simular, utilizando um software, para ver aonde a pessoa vai, que trajeto ela usa, qual modal ela usa, para poder projetar a demanda da cidade onde realmente precisa. Então, a gente enxerga que esse projeto que vai sair, as obras que o Vinícius falou, ela depende de viabilidade técnica, viabilidade financeira e que ela atenda a população, justamente são as obras que estão nesse instrumento jurídico.
E a gente enxerga como um projeto também, parece um mapa simples, mas é o projeto de urbanização da cidade. Nós temos bolsões de zoneamento, que é como a cidade funciona. Nós temos a área central, ZA1, Centro 1, ZA1, Centro 2, ZA2, ZA3, zonas de estruturação, zona do aeroporto. Tudo esse ordenamento e controle territorial hoje é feito pelo IPC. Então, você não pode construir fora de determinado parâmetro, porque talvez adense muito a área e não tem capacidade viária. Você não pode construir com uma altura muito alta próximo ao aeroporto, porque vai influenciar nos pousos. Então, a nossa cidade, esse já é o nosso projeto de urbanização com o novo mapa. Nosso plano de rotas acessíveis, que é dividido nas micro-rotas e 3 trechos. E nos próximos 20 anos, nós vamos nos dedicar a incentivar o proprietário a construir a calçada e, caso ele não execute, nós executarmos. Nós temos umas micro-rotas que ligam equipamentos comunitários, são zonas, por exemplo, perto da prefeitura, que muita gente usa. A calçada precisa estar funcionando, precisa estar acessível, seguir a norma de acessibilidade. E o trecho 1, 20 km, o trecho 2, 72 km e o trecho 3, 70 km. Esse é um mapa de solução entregue pronto para a decisão de um presidente ou de um prefeito municipal. Tem todas as ações das rotas acessíveis, todo o plano de mobilidade assim, a coordenação semafórica, todo o plano de orientação, tudo é um caderno extenso, são mais de 500 páginas todo o estudo, mas isso é o que embasa o planejamento da nossa cidade. Tem um projeto de malha cicloviária, se vocês lembrarem, em 2017, tirando o Lago Municipal, não tinha uma ciclovia na cidade. Todas essas pessoas que vêm para a cidade de Cascavel, elas vêm também pela qualidade urbana que a cidade tem, pela caminhabilidade boa das áreas centrais. Nós temos projetos estruturantes nas grandes avenidas. Nós temos uma rota cicloviária boa hoje, mas nós precisamos integrar ainda, formando uma malha para que muita gente possa deslocar ao trabalho, ao lazer e etc. Então, hoje nós já temos 44 para 45 quilômetros de ciclovia implantada e nós pretendemos, no horizonte de tempo de 2022 até 2042, ter próximo de 120 quilômetros de ciclovia. Obviamente, nós estamos fazendo um estudo agora, nos reunindo com a SIC, com a MIC, para não passar muito na frente do comércio também, né? Quando passa na frente do comércio, a gente toma paulada, porque quem é do comércio sabe que uma vaga faz muita diferença. E nós fizemos esse gráfico do impacto das obras. São várias obras da BR-277, Valdemar Casagrande, Petrocom, e a necessidade, a demanda de custo para essas obras. Então, isso é um relatório que nós temos, é um dado que nos incentiva a fazer as obras de menor custo e de alto impacto com urgência. Esse é o nosso todo o planejamento viário, acho que já estão chamando minha atenção do tempo ali. E nós temos essa simulação que a gente simulou, o nosso objetivo era ter um deslocamento de menos de 20 minutos, lá da ponta do Floresta até o aeroporto. Hoje, esse deslocamento no horário de pico, a gente sabe que está passando um pouquinho os 30 minutos já, porque a gente está ainda nesse cenário base, é o cenário sem todas as obras. Esse cenário base vai piorar se a gente não fizer as obras necessárias. Então, Pio 12, binário da Manaus-Belém, os viadutos necessários, Nereu Ramos, Manuel Ribas, Marechal, Salgado Filho. Nós temos vários projetos nas áreas centrais, vários projetos de binário, de viadutos que precisam ser resolvidos para evitar congestionamentos. Temos o contorno norte que precisa ser resolvido, prolongamento da Avenida das Torres. Então, todos esses projetos estruturantes, eles precisam ser resolvidos. E aqui um cenário que a gente simulou com todas as obras para ninguém levar mais de 20 minutos para atravessar a cidade. Então, para concluir, acho que deixar um ânimo para os senhores. Da nossa parte, vocês têm um parceiro na iniciativa pública. Nós estamos buscando um crescimento ordenado, controlado da cidade, mas também sem atrapalhar ninguém. Os principais atores são os senhores, quem constrói, quem vende, quem produz. E tanto na iniciativa privada como o poder público dessa cidade, eu acho que nós temos bons exemplos para ser seguidos. E agradeço aí, se o meu novo chefe me permitir continuar fazendo uma das coisas que eu mais amo. Obrigado, gente. Boa noite. Deus abençoe nossa cidade. Valeu, Marcão.